cresci na periferia do Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro. Morei muitos anos na favela da Maré, que é a maior favela do Brasil, tem 140 mil habitantes, seria a 202ª cidade, maior cidade do Brasil, e nós não temos uma agência bancária nem uma agência do Correio, mas temos muitas outras coisas. E o que eu quero falar com vocês aqui é em torno dessa questão fundamental do direito à cidade, que é o eixo fundamental mobilizador do Observatório. Nós somos intelectuais da periferia, ativistas sociais, que tiveram características específicas e a primeira galera das suas famílias chegaram na universidade. Isso produz novas formas de pensar a cidade. Então, nosso esforço fundamental é pensar a cidade a partir de um lugar específico, que é o lugar das favelas, que é o lugar da periferia. Então, o direito à cidade aparece de forma fundamental para nós em torno de 4 eixos fundamentais. O primeiro deles, obviamente, é o direito do indivíduo, é o ser singular, é o reconhecimento do que Rousseau chamava de autenticidade. É o que me torna Jailson, é torna cada um de nós aqui absolutamente específico. E é o que nos faz sofrer e lamentar profundamente uma intolerância homofóbica, por exemplo, que mata 50 pessoas apenas por causa de sua orientação sexual. É o que nos faz lutar cada vez mais que o Estado reconheça o nosso direito ao nosso próprio corpo e usar a droga que a gente entende que tem que usar, que permite que a gente case com quem a gente se apaixone e que a gente afirme cada vez mais um conjunto de objetivos, possibilidades do indivíduo, do ser individual. Só isso não basta. Eu chamo também uma segunda dimensão fundamental, que é a igualdade da dignidade humana, né? É um absurdo em pleno século XXI, no ano 2016, a gente tem pessoas morrendo de frio numa cidade mais rica do Brasil. Um patamar básico de que tem que ser garantido a todas as pessoas. Isso é uma imensa disputa no Brasil de hoje, onde nem o Bolsa Família, que é uma coisa absolutamente básica para garantir a sustentabilidade física, ainda tem muita gente que questiona. Tem um terceiro elemento fundamental, que é central principalmente diante de violências como essa, não só no campo da homofóbia, mas também da religião, também da questão racial, que eu chamo de direito à convivência. Direito à convivência é a capacidade que a gente tem de conviver com o diferente. A cidade, só pode ser democrática se nós sabemos conviver com o diferente. Quando a gente se torna incapaz de lidar com o diferente, quando a gente se torna incapaz de lidar com o outro, a gente perde a nossa capacidade de, efetivamente, de exercer a nossa humanidade. E isso não é simplesmente trivial, não é sempre uma questão de sociabilidade. É a garantia de direito de convivência que a gente permitiria que aquelas pessoas, em função da sua orientação sexual, não fossem mortas. Que a gente não teria quase 700 mil pessoas encarceradas no Brasil, sendo que metade quase delas está aqui em São Paulo. A gente não teria quase 60 mil pessoas assassinadas, principalmente jovens negros. Saber conviver é saber efetivamente construir o que eu chamo de mobilidade plena. Não adianta botar um metrô, por exemplo, que vá de Itaquera e que chegue até o MASP, se não forem criadas as condições para efetivamente as pessoas se sintam em condições de frequentar o MASP. Então é isso que eu chamo de mobilidade simbólica. É sentir que eu posso circular na cidade em todos os cantos e que a cidade me pertence e que eu pertenço a ela. Isso em todos os níveis. É desde uma pessoa de classe média pode sentir a vontade para ir para a quebrada, periferia ou favela e vice-versa, que as pessoas da favela possam ter acesso pleno. Isso só acontece com políticas públicas. Isso tem que ter mobilidade educacional, tem que ter mobilidade social, mobilidade econômica, mobilidade cultural. É esse processo que permite a garantia da cidade. Por fim, o quarto item fundamental do direito à cidade é a questão da ética pública. E é um sentimento de ética pública, de valorização da coisa republicana, não simplesmente por causa dos políticos, não simplesmente em função dos políticos, é que todos nós possamos afirmar efetivamente a perspectiva de reconhecimento do outro e do espaço público. Quando simplesmente jovens são discriminados que entram no shopping que não são considerados dali, isso é falta de uma ética pública. Quando simplesmente os investimentos necessários para que se garanta o direito a toda a cidade para todos não são feitos, isso é falta de ética pública. A Maré tem 40 mil pessoas por quilômetro quadrado. Cada vez que é um tiroteio, por exemplo, troca de fuzis, é óbvio que vai ter gente ferida, é óbvio que vai ter gente morta. Isso é porque é a representação formal de que a favela pode ser espaço dessa guerra às drogas. Eu chamo os juízos tradicionais em relação à favela, em relação à periferia, que são sustentados no paradigma da ausência, no paradigma da carência. O IBGE chama as favelas e periferias de aglomerados subnormais, e todos os indicadores são negativos. O Ministério da Cidade chama de assentamento precário, e a mídia em geral e as pessoas comuns chamam de comunidade carente. Efetivamente, todos os juízos são marcados pelo estigma. Como é que você vai ter orgulho de nascer na favela se você é impelido a ter vergonha da sua cor negra, de estudar na escola pública, de morar numa quebrada, de seus pais serem trabalhadores manuais e você ter origem nordestina? Eu tive contato lá em São Miguel Paulista com o índice de vulnerabilidade social de São Paulo. E eu vi lá, por exemplo, indicador onde se apresentava Campo Limpo, por exemplo, e toda a região de Campo Limpo, como uma aura de
tensa vulnerabilidade. E tinha uma região maravilhosa aqui, que é o paraíso terrestre, que era a região de Morumbi, Higienópolis, etc. Que era vulnerabilidade zero. Eu duvido que os moradores de Higienópolis e de Morumbi e de tantos outros bairros típicos aqui possam achar que tem vulnerabilidade zero. Falei, qual é o indicador? Vamos levar o ponto do indicador. Capacidade da criança brincar na rua. Onde é a vulnerabilidade maior? É no Morumbi ou é no Miguel Paulista? Capacidade das pessoas se reunirem para produzir coisas coletivas, inclusive brinquedos, invenções. Onde é maior? Em Itaquera ou em Higienópolis? Então, dependendo dos critérios e indicadores que a gente estabelece, a gente vai ver níveis diferenciados de vulnerabilidade. Não por acaso, todos os critérios de indicadores que falam sobre as condições da cidade sempre são marcadamente afirmados em relação às áreas que têm determinadas capacidades de consumo e outras que não têm essa capacidade. Então, se a gente pega o IDH, por exemplo, da Barra da Tijuca e o compara com o da Barra da Maré, a gente vai chegar à conclusão que a Barra da Tijuca é uma maravilha, é o paraíso, e a Maré é o inferno. Quem conhece a Maré e Barra da Tijuca sabe que a coisa não é bem assim. Quando eu olho para a cidade, para a periferia, e só vejo carências, precariedade, e só uso critérios, e o IBGE diz que a aglomerado subnormal é um critério técnico. O IPEA chamava população abaixo de determinada linha de pobreza de indigentes. Óbvio que essas expressões não são absolutamente triviais, nem são neutras. Elas expressam um juízo sobre essas pessoas. Então, os níveis de intolerância possíveis das cidades são muitos, mas nós temos respostas a ela. Então, minha fala é muito otimista. Hoje nós temos milhares e milhares de pessoas. Eu lancei um livro em 2012 que eu denominei O Novo Carioca. E a gente fala desses novos cariocas, principalmente jovens, que estão inventando várias formas de vivenciar a cidade. Várias formas de ter mobilidade na cidade. Estão inventando várias formas de se encontrar na cidade. Esses cariocas afirmam cada vez mais a possibilidade da gente construir novas formas de combinar nossos afetos. Quando a gente simplesmente valoriza na cidade as manifestações de intolerância, de hostilidade, e não tenta reconhecer as variadas formas plurais de encontro e democracia, a gente perde a perspectiva de que cidade humana nós podemos estar produzindo. Então, nosso desafio fundamental, primeiro, é reconhecer que a intolerância não está apenas no outro, está também dentro da nós. Tem um trabalho lindo que a gente tem no Rio de Janeiro, que é de um parceirão meu, que é chamado Veríssimo. Ele é diretor de teatro e professor da escola pública. É o Teatro da Laje. E as pessoas, bem, super legais, super conscientes, viram e perguntam para ele com frequência: Veríssimo, quantos jovens você perdeu para o tráfico de drogas? Ele fala: para o tráfico de drogas nenhum, mas para o Bob's, McDonald's, Casas Americanas, eu perdi um monte. Porque a gente acha que é natural, por exemplo, que os nossos jovens, principalmente da periferia, simplesmente tenham acesso ao que há de formal, a que não tem um campo de desejo, de produção, e a gente fica toda feliz quando eles se inserem, de certa forma, na produção. Por que será que os jovens de classe média têm acesso a cada vez mais processos inventivos? Meu filho tem. E por que será que a gente entende que os jovens das favelas e periferias têm que estar subordinados a uma lógica formal de trabalho manual? Quando a gente inventa a cidade a partir do lugar, é inventar a dimensão dos desejos das potências. É reconhecer que as pessoas das periferias estão cheias de desejos, potências e buscas, e que também tem uma dimensão simbólica muito forte. O nosso desafio é reconhecer isso, para a gente produzir uma cidade melhor. Meu tempo acabou. Obrigado. Este es un movimiento importante del contexto y del crecimiento de la ciudad en los últimos años. Llegamos ya a poblar las laderas. Somos un valle que lo atraviesa un río en la ciudad, en la mitad, y eso hace que empecemos a trabajar por un componente fundamental que es la sostenibilidad y el tema medioambiental. Una ciudad donde en los años 90 teníamos más de 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, la ciudad más peligrosa del mundo, pero una ciudad que en el momento la sociedad civil seguía haciendo obras, las ONGs en Medellín son muy fuertes, las fundaciones continuaban trabajando independientes. A esto también le sumamos la academia, las universidades. Todos sabemos la cantidad de informes y la cantidad de proyectos que tienen las universidades, pero muy rara vez se articulan con el sector público. En Colombia el sector empresarial es bien importante, pero en Medellín hacen un trabajo diferenciado. ¿Por qué diferenciado? En los años 80 y 90, en una ciudad importante como es Cali, muchas de las empresas fueron compradas por el narcotráfico. Hoy en día hay una desindustrialización muy fuerte. En Medellín las empresas se compraron entre ellos mismos. Empresarios evitaron que llegaran dineros del narcotráfico y hoy en día tenemos las empresas más fuertes privadas de Colombia. En los años 90, como les decía, 381 homicidios y en el año 2007 tuvimos una media de 24. ¿Qué habrá pasado? Un ejercicio
donde empezamos a trabajar a través del índice de desarrollo humano de la ciudad. Por eso todas las obras que les voy a mostrar están orientados a la parte más vulnerable. Lo que ustedes llaman favelas, para nosotros son comunas, es decir, toda la inversión pública que hace la ciudad de Medellín están en las zonas menos favorecidas. Normalmente para el político no es rentable. En Medellín encontramos que es un ejercicio de largo plazo y que ha beneficiado a la ciudad dentro de una nueva política. Tenemos una capacidad de haber transformado nuestras comunidades por medio de un tema de transporte público, un ejercicio de un metrocable, normalmente es para esquiar, deporte, para nosotros es para bajar a una población que para llegar al centro de la ciudad se demora 2 horas y tienen que utilizar y coger 3 tiquetes de transporte. Hoy en día con un solo tiquete cogen el metro, metrocable y llegan a la ciudad. Muchas de esas poblaciones decían vamos para Medellín, no se hacían partícipes de la ciudad. Hoy en día empieza a cambiar el entorno. ¿Por qué? Detrás de esta obra, detrás de estos ejercicios públicos viene un tema de urbanismo social. El urbanismo social permite la apropiación del espacio público, porque es el único espacio que tienen. Por eso buscamos que el espacio público sea un espacio de encuentro ciudadano. Uno de los últimos ejercicios que hicimos, escaleras públicas, unas escaleras eléctricas públicas, pero con una razón. Era uno de los lugares donde estaba una banda, un combo muy peligroso, y para que la policía reaccionara se demoraba más de media hora, porque como no hay un ordenamiento territorial, era difícil acceso. Hacemos un ejercicio con el sector privado, las casas son de colores, ellos mismos las pintan, pero ustedes se dan cuenta, es el único espacio público que ellos tienen en el territorio, o sea que empieza a haber una apropiación de ese sentido. Tenemos un tema de jardines infantiles, lugares baldíos, donde hacemos unos ejercicios de calidad. Estamos hablando de jardines infantiles de 3, 4 millones de dólares, al lado de casas de cartón. Normalmente para el político eso no es normal, y esa es una de las características de la ciudad, lo mejor para la población más vulnerable. Un tema del antiguo basurero de la ciudad, una transformación en un jardín de vida, también en un tema de espacio público, detalles en que cada espacio público es hecho con los mejores arquitectos, no es cualquiera, todo responde a un ejercicio colectivo. Nosotros somos la única ciudad en Colombia que tiene metro, es raro decirlo, pero ni la ciudad capital con 12 millones tiene un sistema de transporte. Nosotros tenemos metro, pero también tenemos metrocable, pero también tenemos Metro Plus, que es los buses articulados, también tenemos un programa de bicicletas, escaleras eléctricas y ahora vamos a inaugurar el tranvía. ¿Por qué? Porque el transporte público sí es una forma de equidad, sí es un ejercicio de incluir a la población. Si no trabajamos de una forma integral con los 10 municipios que están dentro de todo el territorio metropolitano, no podríamos hacer un ejercicio de largo plazo. Entonces, para eso existe el área metropolitana, para empezar a hacer obras donde municipios con población de 40, 50, 70 mil personas, sería difícil que ellos hicieran esto. Entonces estamos replicando lo mismo que pasa en Medellín en otros municipios, un tema de territorios integrados que se construyen a partir de procesos de obra que han sentido la integración. Estos son otros municipios, se los traigo a colación porque son municipios pobres, sin recursos, pero que hay un ente que empieza a ser un tema de construcción colectiva, un tema de intercambio viales, otro cable aéreo que vamos a desarrollar para otro municipio. El programa en Cicla lo vamos a alargar a los 10 municipios metropolitanos, un ejercicio de construcción de centros de desarrollo, un tema de adecuación de casa de cultura, canchas sintéticas. A los que nos gusta jugar tenemos que pagar $10 cada uno, los municipios vamos a hallar cada uno una cancha sintética pública. Normalmente eran los lugares donde se hacían los combos y las pandillas y los niños no podían ir a estos lugares porque las canchas eran de polvo. Un tema de adecuaciones desde colegios, desde parques educativos. Todas estas obras son las que estamos desarrollando dentro de todo este ejercicio de integralidad. Por eso el título, apropiación del espacio público, ¿a través de qué? De una participación ciudadana y de un ejercicio de trabajo de largo plazo. Muchas gracias por la atención. A cidade é uma espécie de antídoto, né? A cidade, né, no sentido forte do termo, ela faz uma função terapêutica, né? Ela cura as pessoas de algumas coisas, né? E como é que eu cheguei nessa ideia? Estudando
algumas mutações que a gente encontra no sofrimento do brasileiro, né? A gente não sofre sempre igual. O sofrimento tem uma história, né? Ela vai se modificando em função da forma de vida que a gente tem, em função dos nossos ideais, em função do tipo de conflito e a forma como a gente enfrenta conflitos, né? É assim que, para a psicanálise, surgem sintomas. Então, tentando entender essa flutuação histórica, eu fui estudar uma estrutura, né? uma forma de vida que é relativamente datável no Brasil, né? Ela começa nos anos 70, mais precisamente em 1973, um lugar em que o Estado não conseguia fazer a sua função muito bem, não conseguia oferecer segurança, educação, não conseguia povoar aquele lugar. Então, o que o Estado faz? Ele se demite. Ele diz, eu vou entregar esta área, né, destinada originalmente para indígenas, para um grupo, né, que vai erguer aqui o primeiro condomínio do Brasil, né, em Barueri, chama-se Alphaville. Ou seja, eu queria introduzir aí uma ideia, né, de que o condomínio é uma estrutura que fixa o espaço ao território, que ele é uma espécie de enclave, onde a gente tem o que é um novo regime de lei. Ali quem manda não é mais exatamente o Estado, mas o Estado transferiu isso para aquele grupo, né, que está empreitando, que está ocupando aquele lugar, né, e que vai nomear, por exemplo, síndicos para gerir aquele espaço. O sonho é, quer dizer, morar num lugar assim. Por quê? Isso tem, no meu entender, uma relação direta com a emergência de um afeto político que passa a ser crescentemente dominante, que é o medo. Ou seja, você constrói uma estrutura que envolve, antes de tudo, um muro. E o muro é uma estrutura simbólica extremamente nociva. Porque o que acontece quando a gente ergue um muro? A gente deixa de ver o outro. E quando a gente deixa de ver o outro, a gente deixa de reconhecer o outro, a gente começa a fantasiar sobre o que é esse outro que está para lá do muro. O muro não só me impede de ver o outro, e aí eu começo a fabular que ele é um outro extremamente perigoso, como me impede de conversar, de falar com esse outro, de trocar palavras. E quando a palavra deixa de circular, as pessoas se privam da circulação. O custo para a gente viver num condomínio é que, no fundo, nós vamos ficando mais e mais iguais. Quer dizer, esse é um sintoma de um gesto de demissão voluntária do Estado, que produz como resposta a ideia de que a solução está na identidade, está na vida artificial, está na vida planejada entre nós. E, em segundo lugar, acontece um efeito, vamos dizer assim, um sintoma secundário, que é a hipertrofia da lei. Nos condomínios começa a aparecer algo assim como um excesso de regulamentos, de normas. 20 anos depois, os antropólogos vão lá e dizem, é uma coisa incrível, porque as ruas são ótimas, perfeitas, as praças públicas para todo mundo conviver, só que esse espaço está vazio. Ninguém habita esse espaço. O único lugar em que a vida realmente aconteceu dentro dos condomínios, isso é um dado impressionante para mim, foram os playgrounds. Porque ali você tem um encontro de diferenças. Diferença social, a babá com a criança, diferença etária, né, o adulto com a criança, e ali acontece alguma coisa. Mudando um pouco os termos, a gente vai encontrar a vida em forma de condomínio no shopping center. Né? Muros simbólicos. Pode entrar qualquer um. Não pode. Se eu for fazer um rolezinho, não vai acontecer. Não, mas onde é que está a lei que diz que não pode? Não está bem escrita, mas é a lei praticada. Por quê? Porque se trata de um apossamento da lei. Se trata de uma redução da lei à regra. Algo semelhante a gente vai encontrar na favela, algo semelhante a gente vai encontrar nas prisões. Hoje o Brasil, a 4ª população carcerária do mundo. E veja, e a prisão ela aparece na nossa retórica como a grande solução. Qual é a grande solução para restituir, recompor a vida na cidade? Bom, vamos eliminar aqueles que estão indo contra a cidade. Vamos fazer uma cidade que é uma extensão de um shopping center, que é um condomínio gigante. Esse é o nosso sonho de cidade. Isso é absurdo, porque isso mata, porque isso contraria o princípio fundamental da diferença, da mistura. Agora eu vou acrescentar uma outra palavra, que é o princípio da indeterminação. Isso tem que ver com a forma de sofrimento que, nos consultórios, nos postos de saúde, nos hospitais, a gente começa a receber, como psicólogos, como clínicos, formas de sofrimento, foi por onde eu comecei a conversa, novas. Por quê? Porque essencialmente marcadas pela identidade.
e por uma relação com a lei, que a gente diria assim, uma relação meio patológica. Porque, em vez de reconhecer na lei um princípio universal que nos une e ao qual nós estamos referidos, né, isonomia lá dos gregos, a lei passou a também ser propriedade de alguns. Vejam só o princípio do síndico. Né? Ele agencia, ele cria uma espécie de lei para o consumo doméstico, mas, num outro sentido, é como boa parte da população percebe a polícia. É como boa parte da população percebe os operadores de justiça. Ou seja, eles não são de todos, eles são de alguns. Eles foram empreitados por alguns. Né? Bom, resultado, o que a gente tem, né, como um antídoto para essa situação de excesso de identidade, tanto para o bem quanto para a identidade negativa. Você nasceu nesse território, então necessariamente você tem essa posição de identidade. Carente, insuficiente, impotente, falta. Ah, você nasceu na outra? Então você tem excesso. Vejam só, o problema não está na valência só dessa identidade. Está no fato de que a gente prende as pessoas aos seus lugares, às suas posições, e cria condomínios a partir dos quais a cidade se torna impossível, nas quais o princípio da cidade está sendo negado. Isso tem um nome, chama-se segregação. Né? Segregação é a criação desses bolsões, voluntários e involuntários, onde só tem mais do mesmo. A gente precisa dialetizar, né? A gente precisa ponderar essa espécie de diagnóstico básico de que contra o sofrimento, e o sofrimento vem, vamos dizer assim, da tensão identitária, a gente precisa só e exclusivamente de mais determinação, de mais ordem, de mais lei, de mais regra, de mais planejamento. Para o ponto de vista psíquico, a indeterminação, não toda e qualquer, mas alguma, né, uma certa qualidade de indeterminação é essencial. Sem ela, a gente não consegue se articular com o próprio desejo. Sem ela, a gente não consegue se articular com a lei. Sem ela, a gente não consegue fazer verdadeiros atos de reconhecimento. Isso a gente encontra na cidade, enquanto lugar regido simultaneamente pela lei, mas também pela espécie assim, de contrapeso da lei, né, que os gregos chamavam de isegoria, que era a possibilidade de qualquer um dizer algo para qualquer outro. Ou seja, poder chegar para alguém e trocar palavras. Vocês vão dizer, mas como assim? Alguém que eu não sei quem é? Exatamente. Alguém que você não sabe quem é e que você não precisa saber. Você não precisa reconhecer o outro a partir da identidade pressuposta, do seu território de origem, do seu nome, da sua filiação e etc. É a palavra que vai constituir tudo isso, e não o contrário. Então, a gente tem duas experiências, né? As experiências de determinação e as experiências de indeterminação. E me parece que a cidade é um dos dispositivos mais antigos e melhores para que a gente garanta essa espécie de antídoto universal, né, contra o narcisismo, contra as patologias da identidade, contra o excesso da relação instrumental com a lei, que é a cidade propriamente dita. É isso. Bem.